gente, tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo, viu? Estamos começando mais um Fala Doutor aqui na sua TV Câmara de Salvador. A gente hoje vai ter um papo daquele jeito, importante, crucial para a sua saúde. Isso porque, embora poucos saibam sobre o assunto, a saúde bucal pode ter relação direta com o seu sono durante a noite. O desgaste das articulações, dentes mal alinhados e distúrbios como a apneia e o bruxismo, que atinge inclusive 15% dos brasileiros, podem ser associados a noites mal dormidas e, consequentemente, a alteração na sua qualidade de vida. Para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu fui até o consultório de doutora Ranúzia Galtieri. Ela é odontóloga do sono, presidente da diretoria da Associação Brasileira do Sono, Regional da Bahia e da Liga Baiana do Sono. Então vem comigo, vamos conferir como é que foi essa conversa. Pronto, pessoal, já estou aqui no consultório de doutora Ranúzia Galtieri, ela que é odontóloga do sono e vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre essa relação, né, entre o sono ou mau sono com a nossa saúde bucal. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Doutor. E para explicar um pouquinho sobre o seu interesse por essa área, eu queria que você começasse falando justamente sobre isso, né? Como é que ali no curso de odontologia você entendeu que queria mergulhar um pouco mais nessa área aí do sono e dessa relação com a saúde bucal? Olá, Cristiane. Muito obrigada pelo convite de participar do programa, a TV Câmara. É um prazer estar aqui com vocês, podendo participar e espero ajudar a população a entender melhor o sono, como buscar o diagnóstico para os distúrbios do sono, assim como tratar os distúrbios do sono. Então, primeiramente, me chamou a atenção a quantidade de pacientes que chegavam no consultório relatando ronco e episódios de apneia do sono, né? Então, eu comecei a buscar cursos que me informassem e que me ajudassem a entender e ajudar meus pacientes. Então, o odontólogo, ele pode identificar os distúrbios respiratórios do sono, que são o ronco e a apneia do sono. Através, no consultório, pode ter na anamnese, aplicar questionários de rastreio. Existem questionários de rastreio que vão identificar, tem o questionário de Berlim, que ele identifica os aspectos e sintomas clínicos da apneia, como o ronco, o engasgo durante o sono, né? Então a gente vai procurar saber do paciente se ele engasga, se ele sufoca durante o sono, se isso é quantas vezes na semana, isso já vai caracterizando. Esse questionário também ele marca também a sonolência, se o paciente tem sonolência excessiva diurna, se o paciente tem fadiga, que também é uma consequência da apneia, se o paciente tem hipertensão arterial sistêmica, o IMC do paciente. Então são esses questionários, mesmo que o odontólogo ele não trate o ronco e a apneia, mas ele pode identificar e encaminhar tanto para o médico como para outro profissional odontólogo que já faça esse tipo de atendimento. Então, o que é a apneia do sono, né? Então, assim, primeiro a gente tem que saber qual a importância do sono nas nossas vidas. Então, o sono, ele é responsável pela nossa recuperação energética, ou seja, a gente precisa de ter uma boa noite de sono para nos recuperarmos da nossa energia para outro período de vigília, assim como nesse sono acontece a síntese de proteínas, existe uma limpeza cerebral chamada a atividade de limpeza glifática, existe toda uma recuperação e uma resposta em relação à imunidade, em relação às nossas defesas. Então é muito importante haver um período, o sono se fazer durante um período correto para ver toda essa recuperação. Da mesma forma, se existe a privação do sono, que pode ser uma privação voluntária, pessoas que ficam expostas a telas, ou esse tipo de privação, ou a privação pode se dar por um distúrbio respiratório. Então, a classificação americana, ela contempla várias subcategorias de distúrbios. Então, tem um grupo que são as insônias,
o grupo dos distúrbios respiratórios do sono, que está a apneia do sono, ronco, as parassonias, a hipersonias, os distúrbios de movimento, que está o bruxismo do sono, e os distúrbios de movimento e também os de ritmo. Então, dessa forma, o paciente que é identificado, ele tem que ir procurar um médico do sono, que faça o diagnóstico se aquele paciente ele só ronca ou se aquele paciente ele também tem uma apneia obstrutiva do sono. Uhum. Então, o quadro clínico desse paciente é um quadro clínico que ele vai ter essas paradas respiratórias, esse sufocamento durante o sono, né? E aí vai haver uma obstrução dessa via aérea. Então, a apneia do sono é uma obstrução ou total, que é a apneia, ou parcial hipopneia, durante o período do sono, havendo uma baixa de oxigênio no sangue, havendo também o despertares, ou seja, essa baixa de oxigênio do sangue é que vai levar às consequências metabólicas e neurocognitivas, ou seja, essa baixa constante, esse sufocamento. Então, tem pessoas que têm mais de 30 apneias por hora de sono. Ave Maria. E você imagina o quanto tempo aquela pessoa vai ficar baixando o oxigênio, baixando, aumentando, e isso vai fazer com que haja consequências cardiovasculares. Então, um paciente que tem um índice de apneia e hipopneia que é visto naquele exame que a pessoa dorme no hospital ou num laboratório de sono, chamado exame de polissonografia, onde são colocados eletrodos cerebrais e vários canais de fluxo aéreo. Então, vai se saber se esse paciente tem ou não apneia do sono. E aí, classificar a gravidade da apneia do sono. Então, geralmente, ou usualmente, a recomendação da academia é um paciente com apneia, um ronco primário, ou seja, só ronco, e uma apneia leve, ele tem indicação do aparelho intraoral. Então, é aí que o dentista entra na equipe multidisciplinar para a colocação desse aparelho intraoral que vai tratar o ronco e a apneia do sono. Antes da gente falar mais sobre outras formas de tratamento, sim, né? Eu queria que a senhora falasse, por exemplo, muita gente está nos assistindo agora, tem algum familiar, algum parente, enfim, alguém próximo que ronca. Sim. Daí até uma reclamação bem constante entre os casais. Quem ronca mais, quem ronca menos. Sim, enfim. André. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? Como é que a gente identifica que aquele ronco ali já é um ronco problemático, que pode ser um indício de algum problema, ou não, quando é uma coisa comum apenas por cansaço ou algo do tipo. Tem uma forma assim que a própria pessoa pode identificar, ou quem dorme do lado pode identificar? Olha, se existe um sufocamento, se a pessoa acorda engasgado, né? Então é como se a pessoa engasgasse durante o sono, sufoca. Então aquilo ali é um sinal que pode ser uma apneia. Né? Se aquele paciente acorda o outro dia fadigado, cansado, aquela pessoa que dorme em qualquer lugar, inclusive grande parte dos acidentes de trabalho e acidentes de trânsito estão relacionados com a apneia do sono. Né? Então isso é uma coisa assim, realmente que deve ser pesquisado. Então todo paciente que ronca, tanto adulto como criança, tem que pesquisar a origem desse ronco. Tá? Se é somente alguma obstrução nasal ou se está relacionado com o fechamento da via aérea. Então, esse fechamento da via aérea é que é um grande problema, porque isso aí vai causar a interrupção da passagem de oxigênio, e essa baixa de oxigênio é que está associada às alterações cardiovasculares, à maior prevalência de diabetes, a outras doenças como arritmias cardíacas. Então, é importante, mesmo que a pessoa, qualquer pessoa que ronca, é importante procurar um médico para poder fazer essa investigação. Então, pode-se começar um médico do sono, que vai começar a examinar aquele paciente e ver a necessidade ou não de fazer o exame de polissonografia, que é o exame que identifica a gravidade da apneia. Já reclamaram muito do seu ronco? Minha filha, eu dizia a ela, eu não ronco. Ela dizia, eu vou gravar seu sono. A senhora veio que a senhora gravou e me mostrou no dia seguinte. E a senhora tomou um susto, hein? Tomei, sim. Eu disse, eu não imaginava que eu roncava tanto. A senhora falava aí sobre a apneia leve, né? Que sim, vai ser colocado um aparelho, em caso seja realmente confirmado esse problema. Sim. E aí
ser colocado um aparelho. Mas quais são as outras formas de tratamento? Somente com a colocação do aparelho? Muda o tipo de aparelho de acordo com a gravidade dessa apneia? Enfim, fale um pouco sobre isso. Bom, eu vou te mostrar aqui um cronograma. Mostra aqui para a nossa câmera. Aqui. Que eu acho que talvez seja bastante didático. Então, o paciente, ele vem de uma investigação diagnóstica do médico, né? Então, um paciente que ele ronca, um paciente que ele só tem um síndrome de resistência das vias aéreas, ou seja, ele não tem ainda apneia. Então, a primeira indicação dele é um aparelho intraoral, uma apneia leve. Então, aquele exame que o paciente dorme, que é o exame de polissonografia, se ele tiver acima de 5 apneias por hora de sono, né? Então, acima de 5 apneias, ele já tem uma apneia leve, tá? Então, de 5 a 14,9 apneia, ele está na apneia leve. De 15 a 29,9 o índice de apneia, ele é uma apneia moderada. E acima de 30, ele é uma apneia grave. Então, o médico, ele vai identificar, conversar com esse paciente. Então, na maioria das vezes, um paciente com só o ronco e a apneia leve, a primeira indicação é o aparelho intraoral, que eu vou te mostrar como funciona esse aparelho. E, em caso uma apneia mais grave, é indicado o CPAP, que é um outro dispositivo que não é colocado pelo dentista, né? É uma máquina que ela vai colocar... Eu vou mudar aqui o diagrama aqui. Então, essa máquina, ela produz um fluxo de ar que é jogado numa máscara, que essa máscara pode ser só nariz e boca, e ela vai jogar um fluxo, uma coluna de ar nessa via aérea, dilatando essa via aérea, evitando os eventos obstrutivos dessa apneia, como também um ronco. Tá? Então, isso é uma decisão médica com o paciente, e nessas maiores gravidades, de média a grave. Contudo, desde 2015, a Academia Americana do Sono preconiza que também, em casos que pacientes que, mesmo com apneia moderada grave, que não tenham adaptação ao CPAP, essa máquina, também podem utilizar o aparelho intraoral. Tá bom? Mas como é que ele funciona, o aparelho intraoral? É uma outra mecanismo de ação diferente do CPAP. Então, na hora que o paciente coloca o aparelho intraoral, que é um dispositivo, é um dispositivo bimaxilar, ele promove um avanço da mandíbula e da língua e faz com que haja um aumento desse espaço da via aérea. E dessa forma, o indivíduo não terá o ronco nem os eventos de apneia. No caso, esse aparelho ele é colocado somente na hora que o paciente vai dormir? Já é algo que fica fixamente? Não. Ele é só colocado na hora que o paciente dorme. Ele mesmo coloca? O paciente coloca em casa, né? É uma placa removível, né? E o paciente ele vai colocar antes de dormir. Agora, é importante os pacientes, né? A população saber que esses tratamentos é como se fosse um controle desses distúrbios. Não existe um tratamento ainda definitivo, a não ser tratamentos cirúrgicos, certo? Então, são tratamentos, como se fosse um óculos. Na hora que o paciente vai dormir, ele coloca o aparelho, naquele momento que ele dorme com o aparelho, né, ele não vai ter os eventos de apneia. Então, a gente faz essa comparação, né, com o uso no caso, um óculos. Então, na hora que a gente coloca o óculos, a gente vai enxergar melhor. É a mesma coisa do CPAP. O CPAP também, na noite que o paciente dorme com a máscara, ele não vai ter os eventos de apneia. Se ele dormir sem a máscara, lógico que ele vai ter os eventos de apneia, assim como o aparelho intraoral. Então, dessa forma, qual o objetivo desse aparelho? Né? Ele não vai roncar com o aparelho, ele não vai ter os eventos de apneia do sufocamento, porque a gente vai ter aquele aumento da via aérea, a gente vai normalizar aquele índice, então o paciente ele volta a fazer o exame com a polissonografia com o aparelho, então a gente vai observar que ele não vai ter mais os eventos de apneia, vai normalizar as dessaturações, porque na hora que tem apneia, tem a baixa de oxigênio que está relacionada com as doenças
as doenças metabólicas e as alterações neurocognitivas, né? Então, botando o aparelho, ele vai normalizar toda essa situação, os índices, e também ele vai ter uma melhor qualidade de sono e uma melhor qualidade de vida, né? Muita gente que está nos assistindo agora pode estar pensando assim, ah, não, mas eu a vida inteira ronquei, nunca tive nada. A gente sabe que é um pensamento bem comum, né? E eu queria que a senhora falasse assim, esses problemas que a gente está sinalizando aqui, inicialmente se manifestam somente através do ronco, mas podem ter esses episódios de interrupção do fluxo respiratório. Sim. Então, a apneia, por exemplo, ela pode levar à morte? Sim. Existe um trabalho importante, né, e vários trabalhos, artigos publicados, estudos, que mostram que um paciente com índice de apneia e hipopneia acima de 15 eventos por hora, ele já é um fator de risco independente para doenças cardiovasculares. Então, são doenças que estão ali, hipertensão cardiovascular, e também mostrando que está associado a uma maior mortalidade. Tá? Então, assim, essa é uma doença que tem uma maior prevalência de óbitos, né? Pacientes que têm apneia, porque está associado a toda uma doença, é silenciosa, porque às vezes as pessoas não percebem, e também culturalmente, né, a gente não tinha essa visão de perceber que um ronco poderia trazer, né, consequências maiores, mas está se mudando muito, porque a gente sabe que hoje o sono é como os pilares da saúde. Então, sono, alimentação, atividade física. Então, o paciente que tem uma boa noite de sono, ele, além de vai ter uma vigília, um outro dia mais produtivo, né? Porque também essa falta de oxigênio, ele vai levar a alterações neurocognitivas, ou seja, baixa memória, o paciente fica desatento, ele vai ter problemas até de humor, né? De atenção, então atenção no trânsito, atenção no trabalho. Então isso vai também, essa consequência dessa apneia, não só nas questões metabólicas de saúde, mas também na questão neurocognitiva de cognição. Então a gente vê também, por exemplo, crianças que têm apneia do sono, que estão relacionados com outros fatores, também tem um comportamento, às vezes a criança ela não é tão sonolenta, ela é diferente do adulto, às vezes ela é mais agitada. Então, são crianças que têm apneia, que têm um comportamento muito agitado, quando vai se investigar, ela tem apneia do sono. Tá? E a apneia, ela é causada ela é como se fosse, explico aos pacientes, como se fosse uma síndrome. Então, assim, ela é como se fosse um conjunto de coisas que podem levar à síndrome, né? Então, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que tenha um canal ósseo pequeno, uma estrutura óssea aqui de via aérea pequena, estreito esse canal, que a gente vê muito nas pessoas que têm uma mandíbula para trás. Então, é uma característica que a gente tem que estar atento, essas características craniofaciais. Então, aquele paciente que tem uma mandíbula para trás, uma arcada estreita, né? Então, são pacientes que são fatores de risco para a apneia do sono. Também pacientes que têm um índice de massa corporal aumentado. Então, todos os pacientes que têm, a maioria dos pacientes que têm um aumento de gordura, de base de língua, aumento de tecido adiposo nas vias aéreas, isso vai fazendo com que a via aérea fique mais estreita. Então, é outro fator de risco. Tanto que, nos tratamentos, a gente recomenda perda de peso, né? A gente recomenda que isso está também associado à presença da apneia do sono. E também alterações neuromusculares. Então, aquela resposta neuromuscular, então, para a gente estar respirando durante a noite, a via aérea tem que estar aberta. Então, às vezes, com o envelhecimento, já existem alterações neuromusculares. Então, com a idade, aumenta essas alterações, assim como na mulher, na menopausa. Então, é comum chegarem pacientes, mulheres, na menopausa, que falam, eu comecei a roncar, entrei na menopausa, porque os hormônios femininos, eles protegem, então, à medida que os hormônios baixam, aumentam a prevalência da apneia do sono na mulher. Então, a mulher que entra na menopausa aumenta o risco de apneia do sono. Então, é uma questão também que é comum chegar no consultório. Então, são fatores de riscos que vão ou
isolados ou sobrepostos, vão levar à fisiopatologia da apneia do sono. Meu filho ronca de um jeito que eu estou preocupada, muito mesmo. E ele acorda agoniado, assim, parece que tá, sabe? Eu fui dormir na casa dele, eu fiquei morrendo de medo. Assustada, não, aí ele acorda sempre tá sufocado com ronco, é muito mesmo. Já procurou algum médico para poder falar sobre esse problema? Ele agora que está indo para médico, filha, porque tem medo. E daí a importância dessa investigação, né? Sim. De se buscar um médico especialista realmente no sono para se ter o conhecimento em relação a isso. Sim. A gente sabe que muita gente não tem. Eu creio que a senhora falou muito aí sobre a importância de ter um sono adequado. Sim. E muita gente desconhece quanto tempo é necessário para uma criança, para um adulto, dormir, ter uma noite de sono tranquila, passar o dia ali disposto e sem ter essa probabilidade de ter esses problemas aí na saúde bucal. Olha, existem questões relacionadas ao ritmo biológico, que são questões pessoais, né? Então, assim, tem pessoas que são mais matutinas, então aquelas pessoas que funcionam mais, gostam de acordar cedo e trabalham e fazem suas atividades físicas de manhã. Tem aqueles que, pelo contrário, eles produzem mais final de tarde, gostam de fazer atividade física, gostam de se prolongar. E essa quantidade de horas de sono, ela é variável. Então, ela pode variar entre as pessoas. Contudo, pessoas que dormem menos que 6 horas de sono devem estar atentas, né? Então, assim, se elas dormem, tem aqueles que são dormidores curtos, que podem dormir 6 horas de sono e ficarem bacanas, mas aquelas pessoas também que dormem menos de 6 horas de sono, se no momento, no final de semana, elas que têm oportunidade de sono maior, se elas dormem muito, pode ser que elas tenham privação de sono. Então, na verdade, às vezes chegam tarde, chegam em casa tarde, vão arrumar casa, no outro dia acordam cedo. Então, terminam pessoas que ficam cronicamente privadas de sono. Então, são pessoas que têm que estar atentas a isso, porque às vezes precisam começar aqueles procedimentos que a gente fala da higiene do sono, né? Então, assim, a gente se fala tanto da prevenção. Então, às vezes, a pessoa chega em casa, ter as rotinas, tanto as crianças também, rotinas de exposição, horários de exposição à tela, rotinas de exposição, criar um ambiente confortável para dormir, iluminação, som, tem pessoas que têm problemas com a televisão no quarto, tira a televisão para poder começar, né, a produzir o hormônio que nós todos produzimos, a melatonina. Então, começar a produzir aquele hormônio do sono, ele vem com o escuro. Então, se a pessoa fica no celular, tela, ela atrasa a nossa liberação de melatonina, né? Que ela precisa do escuro para acontecer. Então, é importante ter essas rotinas preservadas, né? Para se ter uma saúde do sono e identificar, tanto no adulto e na criança, os episódios, né, de ronco, investigar, porque o ronco é como se fosse uma ponta do iceberg. Sim. Então, investigar se esse ronco, o que pode ser feito em relação a esse ronco, e se tem de base um ou outro distúrbio que causa consequências muito mais graves do que o ronco, que é a apneia obstrutiva do sono. Queria que a senhora falasse então sobre outros distúrbios do sono e também sobre o bruxismo. Como é que ele se manifesta? Quando é que a gente deve ficar atento? Sim, o bruxismo, ele pode ser um bruxismo tanto de vigília, ou seja, durante o dia a pessoa pode apertar, e a gente tem visto isso muito depois aí da pandemia, muitas pessoas apertando, fazendo esse apertamento, e a gente observa muitos pacientes que chegam aqui com esse bruxismo de vigília. E é involuntário. É involuntário. E o bruxismo do sono, que o paciente vai ter uma atividade exacerbada e vai fazer movimentos de ranger os dentes, de movimentação da mandíbula. E isso, tudo isso junto, pode levar, e a gente tem que ser investigado, às vezes precisa até ser feita uma polissonografia, aquele exame com eletrodos em região de masseter, quando esse bruxismo é exacerbado, estiver relacionado com despertares. O importante é que esse bruxismo seja controlado através de placas, né, que pode esse bruxismo levar a fraturas dentárias, a retração gengival,
a trincas no esmalte, então tem que proteger. Agora, todo paciente que tem bruxismo, que é diagnosticado bruxismo, é importante saber se ele não tem uma apneia obstrutiva do sono. Porque a placa que coloca só para o bruxismo, e se o paciente tiver apneia, ela não vai ser tão benéfica quanto o aparelho de avanço, porque a placa ele vai jogar para trás mais a mandíbula e piorar a apneia. Então, todo paciente de bruxismo ele tem que ser investigado. Então, o bruxismo ele pode estar associado ao estresse, ao uso de medicações, ele pode ser também genético. Então, são várias causas. Então, assim, não existe um tratamento, existe um controle do bruxismo, tá? Então, assim, ele é um controle dessas funções, por exemplo, do apertamento, existe, primeiro, a conscientização. Tem alguns aplicativos que são tipo um alarme que a gente dá para o paciente se auto-perceber se ele está fazendo aquele apertamento. O paciente tem que estar a postura sempre com o lábio selado, os dentes afastados, né? Se a pessoa está ali trabalhando no computador, está dirigindo, tem que observar se ele está apertando durante o dia. Então, aquele apertamento pode, inclusive, levar a fraturas de raízes. Então, pessoas que perdem dentes e tem se aumentado, a gente tem observado a maior prevalência de fratura dental e perdas de dentes, tendo que extrair dentes por conta de bruxismo. Então, a pessoa tem que se auto-perceber, se sente dor na musculatura de masseter, se a pessoa sente marcas dentro da bochecha, se a língua fica como se hoje a gente chama língua edentada. Se as pessoas têm esses sintomas, deve procurar um profissional para poder fazer esse diagnóstico diferencial, se é bruxismo, se é um bruxismo isolado, se é um bruxismo associado com a apneia obstrutiva do sono. A senhora falou, inclusive, que muita gente, depois da pandemia, vem manifestando isso, né? Sim. O apertamento. Aumentar. Apertamento. Por quê? O que te explica o estresse, isso? Né? O estresse do dia a dia. O estresse, a ansiedade. A gente tem visto associações, né? Cada vez mais com depressão, ansiedade. Então, tudo isso mexe com o sistema nervoso central e desencadeia toda uma cascata, né, que são de eventos de apertamento, atividades rítmicas, e tem que ser investigado porque necessita uma proteção e controle. A senhora falou aí que é preciso a gente estar atento e buscar os especialistas adequados diante de qualquer um desses tipos de sintomas. Sim. A gente fala muito para todos os públicos, né? Então, existem especialistas do sono, existem locais com atendimento pelo SUS para que as pessoas possam buscar um especialista do sono e caso seja necessário também seguir aí para um tratamento odontológico. Como é que funciona isso aqui em Salvador, aqui no estado? Olha, temos 2 hospitais públicos, SUS, que tem ambulatório de medicina do sono, tá? Então, tem o Hospital das Clínicas, que é o UPS, certo? Que tem um ambulatório, o paciente ele tem que chegar lá através da regulação, certo? E tem um ambulatório que funciona, o ambulatório, e tem também o exame de polissonografia, né? E alguns pacientes, mediante ao relatório desse médico, o médico consegue prescrever o CPAP, né, que é esse aparelho que ele vai tratar a apneia obstrutiva do sono através do sistema público de saúde, certo? Há também o Hospital Otávio Mangabeira, também que tem um serviço de medicina do sono, que também atende pelo SUS e também vai orientar esse paciente, diagnosticar e encaminhar para as modalidades de tratamento. Ótimo. Agora, falando um pouquinho sobre prevenções e hábitos, que a senhora falou um pouquinho antes dessa minha pergunta, mas assim, tem gente que acaba não dando tanta atenção à noite à saúde bucal. Não se preocupa, por exemplo, numa boa higiene antes de dormir, faz aquela escovação ali meia boca, quando faz. Sim. Quais são os riscos disso também aumentar esses distúrbios do sono ou acabar piorando a situação dessa saúde bucal? Fale um pouco da importância dessa higiene, né? Antes ali de dormir, de manter durante o dia também esses hábitos da escovação, fio dental, tudo mais. É importante ter a saúde bucal, é importante ter dentes na boca, né? Primeiro, para poder
suportar esses aparelhos, a gente pensando em tratamento com aparelho intraoral, né? É importante ter uma saúde periodontal, ou seja, uma saúde gengival, não ter inflamação na gengiva, não ter grandes perdas ósseas, né? Porque à medida que a pessoa também não está fazendo essa higienização correta, ela também, além de ocorrer a cárie, que pode levar a uma perda de dente, pode também levar a uma doença gengival, que começa a inflamar a gengiva, o dente começa a ficar móvel e pessoas que precisam remover esse dente pela doença gengival. Então, também pessoas que têm esse problema gengival, também às vezes contraindicam o aparelho porque precisa também estar numa boca saudável, né? Então, são questões importantes a se levantar. Também a gente tem visto que o edentolismo, né, pessoas que perderam dentes e colocaram próteses, trabalhos mostram que essa perda dental está associada também a um aumento de um percentual de apneia do sono. Ou seja, existem trabalhos novos, inclusive foi objeto do meu doutorado, esse tema, de que as perdas dentais estão associadas, né, a uma maior gravidade da apneia do sono. Então, existem poucos estudos e talvez agora com esse levantamento que a gente fez para esse doutorado, a gente consiga consolidar essas informações na literatura. A gente já está perto de acabar nosso programa aqui, nossa série de perguntas, mas eu queria que a senhora falasse também aí, dentre esses cuidados de prevenção e bons hábitos, dessa constância, dessa ida constante ao dentista. Sim. Muita gente tem o costume de só procurar o dentista Sim. quando sente alguma dor, quando precisa de extração de urgência. Sim. Então, fale um pouco da necessidade, da importância desse acompanhamento aí constante. Olha, é muito importante se preocupar com a saúde bucal, né? Porque através da boca, a gente, nossa alimentação, o sorriso, né? A fala, a mastigação, né? E são funções importantes do ser humano. Então, é importante esse cuidado com a saúde bucal desde a infância. Então, desde o bebê, né? É importante orientar a criança na escovação, na utilização do fio dental, né? E essa prevenção vai fazer com que não haja instalação de doenças. Então, muitas pessoas têm medo do dentista, né? Porque, às vezes, teve um histórico de chegar com doença. Então, olha só, aqueles pacientes que vêm começando desde criança, fazendo essa prevenção, não tendo cárie, não tendo doença gengival, pode ocorrer futuramente, usar ali um aparelho ortodôntico para a gente melhorar a oclusão, melhorar a mastigação, né? Mas assim, é importante essa visita ao dentista, ter essa regularidade para crescer com saúde, não só a nível de ter todos os dentes, de não ter cárie, mas também de ter uma saúde em relação à sua oclusão, né? Então, se o paciente, o profissional, ele tem condição de averiguar se aquele paciente ali está tendo uma oclusão correta, ou pacientes que precisem utilizar aparelhos que vão promover um crescimento. Então, lembra que eu falei que um dos fatores de risco é essa mandíbula retroposicionada. Então, a gente tem condição de uma criança, a gente conseguir, nessa fase de crescimento, levar essa correção desse crescimento ósseo, ou crianças que têm uma tendência a um prognatismo, né? uma mandíbula muito grande, ou uma maxila, a gente tem condição de corrigir também para cuidar dessa saúde do paciente, né? Para cuidar dessa cavidade oral e também está relacionada também com a face, com a harmonia de face e com a função, não só com estética, mas também com a função desse paciente. Perfeito. Então, a gente, que é servidor da TV Câmara de Salvador, tem o privilégio de contar com uma odontóloga do sono à nossa disposição. Fale um pouco sobre, para quem está nos assistindo, para os servidores da Câmara, como funciona esse atendimento, onde é que a senhora está ali à disposição para poder dar essas orientações. O consultório odontológico, o gabinete odontológico, ele funciona no Bahia Center, no edifício Bahia Center, no térreo, e nós está em obra nesse momento, concluindo a obra. Teremos 2 consultórios capacitados com profissionais credenciados para fazer o atendimento clínico, que inclui restaurações, profilaxia, extrações simples, e com isso
atender os funcionários, os dependentes dos funcionários da Câmara. E será um prazer para nós dar continuidade esse trabalho que a gente vem há praticamente mais de 30 anos fazendo dentro da Câmara Municipal, promovendo saúde e trazendo também essas informações, né, da saúde do sono, e estaremos, é um prazer recebê-los. Tem um contato que, se possível, deixar disponível. Vamos deixar aqui na tela, vai ficar aparecendo para quem estiver assistindo. Para fazer essas marcações, iniciar a consulta e realizar o plano de tratamento e fazer também um acompanhamento a longo prazo, que é muito importante, essa manutenção. Então, estão todos os funcionários convidados a visitar nosso novo gabinete, assim como iniciar o tratamento conosco. Exatamente, nessa hora não vale ter vergonha, né, doutora? Não, doutora, eu ronco, não tem que ter isso, tem que admitir, sim. falar a verdade. Sim, exatamente, para a saúde, né? Exatamente. Buscando saúde. Com certeza. Doutora Ranúzia, foi um prazer conversar contigo, foi ótimo bater esse papo, deu pra gente aí ter uma noção do quão importante, né, é a gente ter uma noite de sono saudável e também a relação que isso vai ter com a nossa saúde bucal. Foi uma honra, até uma próxima oportunidade, viu? Uma honra, Cristiane, para mim, um prazer imenso conhecê-la e agradeço a TV Câmara, a todos que trabalham lá, né, pelo carinho sempre que tem conosco, aqui do Gabinete Odontológico. Maravilha. A gente vai deixar todos os contatos para você disponíveis aqui na tela. Fique à vontade para buscar aí a doutora Ranúzia Galtieri, que dá essa aula aqui pra gente sobre saúde bucal e o sono. Por enquanto, o Fala Doutor vai ficando por aqui. Desejo a todos um excelente dia e até a próxima.